Bom dia, boa tarde, boa noite para você, tudo bom? Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora, ele surgiu na verdade de uma discussão com o professor Tarcísio, que está dando a disciplina de manutenção de computadores no curso de redes de computadores junto comigo, né, no qual eu estou dando redes de computadores 2. Durante esse período de atividades remotas, a gente está fazendo uma série de atividades à distância, por conta aí da situação da pandemia, e a gente criou uma forma de integrar esse conteúdo, ou seja, trabalhar as duas disciplinas juntas e naturalmente ver tudo que a gente poderia ver dentro desse conteúdo. E aí, em um determinado momento, enquanto a gente conversava no planejamento e depois no próprio momento de aula, um aluno específico, ou uma aluna, não me recordo agora, pediu sobre isso, para que a gente falasse um pouco sobre o hardware da máquina cliente, o hardware da máquina servidor, e quais eram as principais diferenças entre uma coisa e outra, se eu podia fazer um servidor utilizando uma maquinazinha comum, se valia a pena comprar alguma coisa diferenciada. Então, esse vídeo ele tem como objetivo esclarecer algumas das perguntas que foram feitas no momento da aula e que a gente também levantou e achou interessante discutir. A primeira coisa que eu anotei aqui, que é uma coisa muito importante, é o seguinte: máquinas que a gente chama de desktop, né, são as máquinas normalmente para uso pessoal. Ela tem como objetivo atender o uso pessoal. Então, por exemplo, você imagina aí que você vai ter um funcionário de uma empresa, ele vai trabalhar de 8 às 18. Então você está partindo do princípio que essa máquina vai ficar ligada de 8 às 18, não mais do que isso. Então, a máquina de uso pessoal ela não tem o preparo que uma máquina servidor tem para ficar funcionando por grandes períodos de tempo. As peças elas são mais, como se fala, mais robustas, elas são preparadas para garantir isso, porque eu sei que o servidor tem que ficar rodando 24 horas, 7 dias por semana o tempo inteiro. Então, naturalmente, as peças que serão desenvolvidas, elas serão desenvolvidas de forma a valorizar isso, tá bom? Outra característica diferente aí entre uma máquina desktop comum e uma máquina de servidor são a questão das peças redundantes. Então, por exemplo, numa máquina de desktop você vai ter as peças e normalmente você vai ter uma peça e ela vai ter o seu uso. Então, por exemplo, na hora que você tem um HD para você armazenar os seus programas no seu disco rígido, você vai ter um disco rígido, porque é onde você guarda seus dados. Mas numa máquina servidor você não consegue fazer isso da mesma forma. Por quê? Porque você vai ter peças a mais, você vai ter peças redundantes, peças extras, tá certo? Para quê? Imagina que você tem uma determinada situação onde o HD corrompeu por qualquer motivo. E aí você precisa fazer uma troca, você precisa substituir um HD por outro. Então, numa máquina normal, numa máquina desktop comum, você precisaria desligar a máquina, realizar a troca da peça, religar a máquina e reiniciar o servidor. Enquanto numa máquina servidor existe um procedimento chamado hot swap que você consegue fazer. Você consegue deixar vários HDs conectados e você consegue fazer a troca de um para outro com muita facilidade, sem com que esse servidor desconecte, sem com que ele caia. Lembra que esse tipo de coisa ele está sendo tomado numa decisão a nível administrativo, a nível de empresa. Então você deve sempre se pensar assim, você vai falar, poxa Bruno, mas você está exagerando, cara, tem necessidade de tudo isso? Não dá para ficar offline 10 minutos? Então você imagina o seguinte, considera que você é uma empresa de vendas online. Se um camarada entrou para fazer uma compra de 10 mil reais contigo e ele encontrou esse servidor offline, ele vai no concorrente e compra. Porque ele não tem preocupação da marca que ele está comprando, ele tem preocupação do produto que ele está comprando. Se você trabalha hoje com faturamento e nota fiscal, você desconectar o seu servidor por 10 minutos significa deixar os seus 18 funcionários faturistas parados por esse tempo. E naturalmente, se você tiver uma demanda muito grande de nota fiscal, isso vai causar um prejuízo. E isso é porque eu chutei 10 minutos, mas imagina que você precisa fazer uma manutenção de 2 horas, por exemplo. É um negócio muito mais problemático. Você vai ter uma série de funcionários parados, estão recebendo para isso, mas não estão produzindo, e você vai ter uma pilha de trabalho que está se acumulando porque você não teve esse preparo, tá? Outra coisa importante aqui é que normalmente as peças de servidor têm melhores garantias quanto as empresas, por exemplo, se você comprar ali um servidor da Dell, ou se você comprar uma máquina desktop numa Dell, o sistema de garantia vai ser diferente, o tempo de atendimento vai ser diferente, a reposição de peça vai ser diferente. Normalmente uma empresa, quando está adquirindo um produto desse, ela não pode se dar o luxo de ficar muito tempo offline, como a gente já mencionou. Então é uma outra coisa. E por último, finalizando, a questão do desempenho mesmo, porque uma máquina de servidor pensa da seguinte forma, ela não está lidando com o usuário. Então ela não precisa rodar uma série de programas que uma máquina desktop precisa para atender o usuário.
Ela não precisa ter uma interface gráfica tão complexa, ela não precisa ter um programa gerenciando ali, por exemplo, o uso dos seus periféricos o tempo inteiro, não precisa ficar controlando o touchpad do seu notebook ou qualquer coisa desse tipo, ou seja, tendo menos humano na história, vamos dizer assim, essa máquina vai se focar nas demandas internas dela, nas demandas de processamento, nas demandas de memória, nas demandas de armazenamento. Naturalmente, uma máquina desktop ela já tem a preocupação de entregar a melhor experiência de usuário possível. Então imagina outra coisa que é clássica, aqueles efeitos, não sei quem faz uso deles, mas eu sei que tem gente que faz, efeitos de interface gráfica do tipo, na hora que você clica numa janela ele faz um blup e abre a janelinha, ou fecha no sentido contrário e tudo mais, são coisas que ocupam o processamento e não tem vantagem nenhuma do ponto de vista otimizado, prático, né? Além de criar uma boa experiência para o seu usuário final. Só que o servidor não tem preocupação com isso, o servidor está preocupado com rodar o programa da melhor forma possível. Então ele é otimizado para isso. Portanto, a dica sempre é, se você quiser fazer um servidor e quiser trabalhar com isso, o recomendado é que você compre uma máquina servidor. Qual é a única desvantagem da máquina servidor? Ora, naturalmente o preço. Tá? Então, óbvio, como o servidor ele é mais caro, muitas vezes você que vai estar trabalhando aí como técnico de redes de computadores numa empresa vai falar, chefe, a gente precisa comprar um servidor, o servidor está custando R$7.000, aí o cara vai virar para você e vai falar, não, eu tenho uma máquina parada lá em casa, a gente bota ela como servidor. Vai funcionar? Até pode ser que você consiga instalar o seu servidor numa maquinazinha desktop e deixar ele lá. Mas você pode ter certeza que vai se tornar um prejuízo a longo prazo. Principalmente quando essa máquina ficar, por exemplo, ligada 2 meses seguidos e o excesso de calor começar a danificar peças que não foram preparadas para isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui rapidamente. Eu fiz uma consulta rápida no site da Dell. Nada de especial por ser Dell, só entrei na página deles. E eu vou só fazer uma última observação antes de começar a mostrar os preços. Os computadores desktop e notebook aumentaram demais os preços durante o período de pandemia. Por quê? Por conta de oferta e procura. O que aconteceu agora que a gente entrou em pandemia? Muita empresa trabalhando por home office. O programador, o analista, o designer, esse cara não vai mais na empresa. Esse camarada trabalha de casa. Então a gente tem uma série de pessoas trabalhando de casa e precisando cada vez mais de computadores para isso. Professor está dando aula de casa, muitas vezes com seu computador pessoal, então ele precisa de uma máquina legal. O aluno, a mesma coisa, ele precisou dar um jeito de arranjar uma maquinazinha, porque muitas vezes o celular não atende. Alguns conseguem fazer uso do celular, depende também do bom senso do professor em criar uma atividade que possa ser desenvolvida pelo celular. Mas de qualquer forma o que eu quero dizer é, houve um aumento de procura por notebooks e por desktop. Então o preço dessas duas ferramentas subiu muito. Então a diferença nem vai parecer tão gritante inicialmente, não é porque o servidor é baratinho, mas é porque realmente as máquinas estão com preço um pouco inflado por conta da alta do dólar e também por conta dessa demanda em excesso por conta da pandemia, tá bom? Eu procurei aqui, nem fiz muita procura, tá? Procurei logo uma das primeiras máquinas que apareceram no desktop para mim. Essa máquina desktop vocês devem estar enxergando aí na tela. Essa máquina desktop ela tem, olha, 4 GB de memória. É um valor, vamos dizer assim, normal para utilizar numa máquina que você usa para coisas simples. Uma placa de vídeo integrada, Intel HD Graphics, que é uma placa de vídeo simples para atender a demanda do dia a dia. HD de 1 TB, está muito bom para uma máquina convencional, para uso pessoal, né? Aqui tem o uso do Windows 10, tá bom? E aqui tem o Intel i3 de 9ª geração, que está aqui com 3.6 até 4.2 GHz. Beleza, quad-core de 9ª geração. Tá? Essa máquina está sendo vendida por R$ 3.398, R$ 3.400. Aqui embaixo a gente tem inclusive como adicionar ou remover algumas coisas, como por exemplo, se eu tirar o Windows e botar o Linux, ele já entrega para mim no Ubuntu 18.04, ele reduz R$ 450 do preço. Então vocês podem observar que a minha máquina desceu já para R$ 2.900. Tá? Então é uma coisa para você pensar hoje em dia quando você for comprar, se há necessidade ou não de você pagar por essa licença do Windows, levando em consideração que ela está custando R$ 450 a mais aqui em cima. Aqui a gente tem a placa, o RAM, a placa de vídeo, armazenamento, como eu já mencionei. Outra coisa importante, ele já inclui o teclado convencional, mas se você quiser o wireless você paga um preço extra. O mouse já vem incluso, ou seja, teclado e mouse estão inclusos, porém o monitor não está.
Se você quiser hoje, por exemplo, um monitor mais barato, você vai pegar esse camarada por R$708 e aí hoje você vai estar pagando quase R$4.000 para ter essa máquina. Lembrando que você retirou o Windows, senão você teria pago acima desse valor que eu falei agora, tá? E aqui você ainda tem algumas coisas extras, como por exemplo uma assistência básica com suporte, você tem assistência básica no local, estendida e tudo mais, não vem ao caso. Mas isso é só para você ter uma noção de quanto é uma máquina. Essa uma máquina é boa, tá? Ela não é exatamente uma máquina ruim. 4 GB de RAM atende a necessidade da maior parte das pessoas que só fazem uso de pacotes de Office Suite, né, que são aqueles programas do tipo editor de texto, editor de planilha, coisas do tipo. Também atende quem vai usar a internet, trabalhar pela internet, usar o YouTube, fazer videoconferência, esse tipo de coisa. E 1 TB de armazenamento é muito bom, principalmente porque nós estamos numa época que muito desse armazenamento é feito na nuvem, Google Drive, OneDrive, essas coisas do tipo. E por último, o processador é muito bom. Ele é um i3 de 9ª geração, ele é quad-core, então assim, é uma máquina muito boa. Vocês não estão comprando uma máquina ruim por esse valor aqui, tá bom? Eu vou trocar de imagem aqui, eu vou cair de novo no servidor agora para vocês darem uma olhada. Essa é uma máquina de servidor, tudo bem? De novo, fiz a mesma coisa que com o desktop. Procurei o primeiro para trazer para vocês aqui. Observe que o preço inicial, o preço base desse cara começa em R$5.000. Então já existe aí uma diferença de preço inicial. Tá bom? E aqui quando a gente começa a olhar o que tem de componentes aqui dentro, a gente vê que a gente pode aumentar ou diminuir esse camarada. Como por exemplo, olha uma coisa interessante, o chassi aqui a gente consegue adicionar até 4 discos rígidos. Lembra a história que eu mencionei para vocês do hot swap? Ou seja, eu consigo deixar vários discos rígidos e eu consigo alternar entre um e outro se eu precisar fazer uma manutenção. Se um deles der problema, eu rapidamente boto o outro para substituir, criando uma redundância saudável, né? Quer dizer, eu não vou ficar com meu servidor offline. Outra coisa que é importante que a gente tem, olha, processador. Você observa que é um processador bom, você tem aqui uma série de especificidades diferentes. Observa que esse processador ele já tem uma marca diferente da outra, tá? Então você vê que você não vai encontrar o Xeon ou o Xeon como processador para máquina desktop. Memória, observa que você já começa aqui ou com 8 ou com 16 GB. Eu botei 2 aqui porque hoje em dia 32 GB por servidor eu acho que é um valor legal, mas é óbvio, para um servidor que vai ser muito demandado. Se você não precisar de tanto, você pode reduzir o preço, vamos colocar 16 GB só. Eu estou reduzindo aqui então já para R$6.000. E aqui então a gente tem uma série de configurações, tá? A questão do armazenamento, você pode escolher quanto que você quer, 1 TB de SATA, não sei o que lá. Então você escolhe a melhor configuração. Se você quiser aqui o Windows Server, aumenta bastante o preço, eles estão em promoção, era para ser R$13.000, mas está por R$6.000. Mas ainda assim, se você fizer uma instalação com Windows 2019 Standard, lembrando que o Windows 2019 Standard já tem lá no material impresso para os alunos de Redes 2, a forma de como você conduz a instalação desse sistema operacional, tá? Mas observa que esse preço já subiu para quase R$13.000 só fazendo uso do Windows Server. Se eu tirar o sistema operacional e eu mesmo for responsável pela instalação, eu já reduzi ele para R$6.000. Além das licenças de uso, acesso e coisas do tipo. Ou naturalmente vocês puderam ver aí que é muito mais caro, tá certo? É muito mais caro um servidor. Porém, você vai ter uma série de vantagens e de serviços extra. Então aqui ele vai trazendo algumas informações, né, o que tem de bom e tal. Se vocês quiserem, depois basta procurar aí por esse nome na página da Dell ou na página da empresa que você dá preferência, né? E ele vai explicar para você o que tem de especial aí dentro desse servidor, né? Para trazer diferença. Mas eu já trouxe várias para vocês no vídeo, eu vou encerrar porque já está bem extenso, tá bom? Então, gente, espero que tenha ficado claro um pouco a diferença entre os dois, espero que tenha ficado claro a diferença de preço entre as duas e principalmente por que as pessoas utilizam o servidor, por que se justifica o uso do servidor, assim como entender um pouquinho melhor a diferença entre as peças. E depois, enquanto eu e o professor Tarcísio fomos desenvolvendo as disciplinas de redes de computadores 2 e de manutenção de computadores, a gente se aprofunda um pouco mais nessas peças, nesses componentes de hardware, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, usa a seção dos comentários aí ou fica à vontade para me procurar no WhatsApp e a gente vai se conversando. Valeu, grande abraço.